português. Eu tinha 5 anos ou talvez uns 6. Comecei a escrever, aprendi ortografia. Depois de redações, para nossa alegria, a professora dava tema livre. Eu demorava para responder um tema, mas depois eu viajava. E nessas viagens os personagens surgiam, pensavam, sentiam, choravam, sorriam. Aí a minha tia, veja só você, me deu de aniversário uma máquina de escrever. Eu me senti o próprio jornalista, tia. Nem a minha mãe que trabalhava na TV. Depois de aos 15, mas com muita timidez, fiquei muito sem graça porque a professora fez. Ela pegou meu texto e deu pra todo inteiro ouvir. Até fiquei feliz, mas com vontade de fugir. Então eu descobri que eu já nasci com esse problema. Eu gosto de escrever, eu gosto de escrever. Eu gosto de escrever, eu escrevo até poema. Meu pai, eu confesso, eu faço prosa e verso. Na feira eu vendo livro, no show eu vendo ingresso. Na loja eu vendo disco e já vende mais de 1 milhão. Se isso for o que eu quero, eu logo pra prisão. Meu pai, eu confesso, eu faço prosa e verso. Na feira eu vendo livro, no show eu vendo ingresso. Na loja eu vendo disco e já vende mais de 1 milhão. Se isso for o que eu quero, eu logo pra prisão. E pensador, isso é grave, hein? É, a vovó dizia que eu já escrevia bem. Fiquei me controlar, me ocupar com esporte. Surf, futebol, mas não era meu forte. Um dia eu fiz uns raps e achei que tava bom. Me batizei de pensador e quis fazer um som. Ficar famoso e rico nunca foi minha meta. Minha mãe já era isso, eu só queria ser poeta. Meu pai, um homem sério, com gaúcho de boa. Formado em medicina, não podia acreditar. Ouvindo seu garoto Gabriel com um fone nos ouvidos, viajando com a caneta no papel. O que cê tá fazendo? Vai dormir, mulher. Rapaz, peraí, eu só tô fazendo rap. Ninguém sabia bem o que era, mas eu tava viciado naquilo. Viciei uma galera. Meu pai, eu confesso, eu faço prosa e verso. Na feira eu vendo livro, no show eu vendo ingresso. Na loja eu vendo disco e já vende mais de 1 milhão. Se isso for o crime, eu quero ir logo pra prisão. Meu pai, eu confesso, eu faço prosa e verso. Na feira eu vendo livro, no show eu vendo ingresso. Na loja eu vendo disco e já vende mais de 1 milhão. Se isso for o crime, eu quero ir logo pra prisão. Tô vendendo pó, não tô vendendo fumo, não tô vendendo cola. Mas muitos me sabem que o que eu faço é viciante, que vicia os estudantes quando eu entro nas escolas. Até os professores às vezes se contaminam, copiam minhas letras e textos se disseminam. Semente do que eu faço, já não sei se é bom ou mal, mas sei que muito aluno começa a fazer igual. Escrevendo poemas, escrevendo redações, fazendo até uns raps, umas apresentações. Me lembro dos meus filhos, a saudade cruel. Solidão me acompanha de hotel em hotel. Casamento acabou, o peito na estrada. O amor que ainda tem, o amor da palavra, é falar e cantar. Esquenta a consciência, dediquei a vida a isso e a maior recompensa é servir de referência pra quem pensa parecido, pra quem tenta se expressar e nunca é ouvido. É olhar pra minha frente e enxergar um mar de gente e mergulhar no fundo dos seus corações e mentes. É esse meu mergulho, não é o do tio Batista. É esse meu orgulho, escrever as minhas vidas, escrever minhas datas inspirado por alguém. Me deu uma missão e eu tento compreender. Escuto os corações, quando traz biologistas, traduzo o que eles dizem como faz qualquer artista. Enquanto você tá chegando, no trabalho de cigarro. Eu não sei o quanto eu valho, mas sei que quando eu ganho, divido e multiplico. E quanto mais eu vou dividindo, mais fico rico. Rico da riqueza verdadeira que é de graça. Eu só sorriso e ilumina toda a praça. Sorriso emocionado de um senhor experiente. De pé a 2 horas, debaixo do sol quente, ouvindo os meus poemas em total sintonia. Eu sou ele amanhã e hoje eu sou poesia. Meu pai, eu confesso, eu faço prosa e verso. Na feira eu vendo livro, no show eu vendo ingresso. Na hora eu vendo disco e já vende mais de 1 milhão. Se isso for o crime, eu quero ir logo pra prisão. Meu pai, eu confesso, eu faço prosa e verso. Na feira eu vendo livro, no show eu vendo ingresso. Na loja eu vendo disco e já vende mais de 1 milhão. Se isso for o crime, eu quero ir logo pra prisão. Todo o velho índio que usava no fio metal e tomava o cachimbo da paz. O presidente voltava no cachimbo e na hora de voltar pra capital ficou com preguiça, começou a palitar pelo fio letal e nomeou o velho índio pra ministro da justiça. E o novo ministro, chegando na cidade, achou aquela tribo violenta demais, porque todo cara pálido vivia atrás da reunião e chamou a beber e o jornal e disse: quem que chegou trazendo novidade, quem que trouxe o cachimbo da paz. Parecia, seja parecia, 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 seja parecia, parecia, apaga a fumaça do revólver da pistola.
fumaça do cachimbo pra cachola. Acende, puxa, prende, passa. Quem quer cachimbo e não quer fazer fumaça. Todo mundo experimenta o cachimbo da floresta. Dizem que é do pão, dizem que não presta. Querem proibir, querem liberar. E a polêmica chegou até o Congresso. Tudo isso deve ser para evitar a concorrência, porque não é Hollywood, mas é bom sucesso. O cachimbo da paz deixou o povo mais tranquilo, mas o fumo acabou, porque só tinha 93 e o povo aplaudiu quando o índio partiu da selva. Prometeu voltar com uma tonelada, só que quando ele voltou, sujou! A Polícia Federal preparou uma cilada. O cachimbo da paz foi proibido. Entra na caçamba, vagabundo, como pra beber. E tu tá fudido porque lá não vai comer. Parecia ser maresia. Parecia. Parecia ser maresia. Parecia. Apaga a fumaça do revólver da pistola. Manda a fumaça do cachimbo pra cachola. Acende, puxa, prende, passa. Filho quer cachimbo, índio quer fazer fumaça. Na delegacia só tinha viciado e delinquente, cada um vício, um caso diferente. O cachaceiro esfaqueou o dono do bar porque ele não vendia pena fiado. E o senhor bebeu um whisky demais, acordou com travesti, assassinou, coitado. Um viciado no jogo, apostou a mulher, perdeu a aposta e ela foi sequestrada. Ela contra a ocorrência, a violência que o vídeo não tá defendendo. Ele viu que o delegado, o charuto fedorento ia acender um rapaz pra relaxar. Mas quando foi dar um tapinha, pegou um tapão violento e um chute naquele lugar. Foi mandado pro presídio no caminho pra assistir a um acidente provocado por excesso de cerveja. Uma jovem que bebeu demais atropelou o padre e os outros na porta da igreja. O índio nada mais faz sentido, com tantas planas porque só o seu cachimbo é proibido. Parecia ser maresia. Maresia. Maresia ser maresia. Maresia. Mata a fumaça do revólver da pistola. Mata a fumaça do cachimbo pra cachola. Acende, puxa, prende, passa. Índio quer cachimbo, índio quer fazer Na penitenciária, o índio fora da lei conheceu os criminosos de verdade, entrando, saindo e voltando cada vez mais perigosos pra sociedade. Aí o compadre tá rolando solteiro na prisão. Reduzir a superlotação. todo mês os presos têm que ser executados e o índio dessa vez foi um dos sorteados e tentou acalmar os outros presos. Peraí, vamos fumar um cachimbinho da paz. Eles começaram a rir, espataram o velho índio até não poder mais. E antes de morrer ele pensou: essa tribo é atrasada demais. Eles querem acabar com a violência, mas a paz é contra a lei e a lei é contra a paz. e o cachimbo do índio continua proibido, mas se você quer comprar é mais fácil que pão. Hoje em dia ele é vendido pelos mesmos bandidos que mataram o velho índio na prisão. Maresia, seja maresia. Maresia. Maresia, seja maresia. Maresia. Então apaga a fumaça do revólver da pistola. Manda a fumaça do cachimbo pra cachola. Acende, puxa, prende, passa. Índio quer cachimbo, índio quer fazer fumaça. Maresia, seja maresia. Maresia. Olha só, galera, quero ouvir. Maresia, seja maresia. Maresia. Música nova agora. Nunca será. Gabriela Lei! Gabriela Lei! Gabriela Covardia. Coisas que acabam por resultar em violência, como aconteceu aqui nas últimas horas, por exemplo, como acontece todo dia nos lugares. Porque os verdadeiros bandidos, os maiores bandidos, nunca são punidos. E se a gente não cobrar, não se manifestar, aí vem a crise, aí vem desemprego, sofrimento, os corruptos caçados nunca serão. Os
impostos bem usados, nunca serão. Hospitais bem equipados, Nunca serão. os menores educados, Nunca serão. os alfabetizados, Nunca serão. formados. Nunca serão. Nunca Eu serão. me água no meu Rio de Janeiro quando alguém me parou e falou: Aí, parceiro, vira tua foto, eu quero ver se tá com cheiro, porque eu sou o cara deste e detesto maconheiro. eu tinha acabado de sair do banheiro, dei a nota de cheirar, mas foi uma cena de sonho. Ele cheirou a minha moto no termo, eu disse: espera, tu não é o Capitão Nascimento? Que vergonha, meu capitão. Procurando maconha no calçadão. Qual é a sua missão? Eu vi teu filme, mas não pega não. Tu me tortura assim não, eu sou muito legal. Certas coisas eu concordo contigo, mas não é assim que você vai achar os grandes bandidos. Esse país tá fudido, ele falou. Eu sei disso, quando entrei na PM, eu assumi o compromisso, eu luto pela justiça. Eu também. Sem justiça não tem paz e sem paz eu sou refém. A injustiça é cega e a justiça enxerga bem, mas só quando convém. A lei é do mais forte, não conta na FEBEM. Na boca do Supremo, que justiça a gente tem, que justiça nós queremos. Os corruptos, os caçados, Nunca serão. os cidadãos bem informados, Nunca serão. os menores educados, Nunca serão. Nunca serão. Nunca serão. os impostos bem usados, Nunca serão. os bem equipados, Nunca serão. todos alfabetizados. Nunca serão. Nunca serão. Nunca serão. Capitão, não sei se você soube dessa história que rolou num povoado peruano, se não me falha a memória. Um político foi morto pelo povo, um corrupto linchado por um povo que cansou de desrespeito e resolveu fazer justiça desse jeito. Foi um linchamento, foi um mau exemplo. Eu sou contra a violência, mas